Do procedimento disciplinar. Falamos do RDD, das sanções, das recompensas. Vamos entrar agora nos procedimentos disciplinares. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. A decisão, para isso, vai ser motivada pelo juiz da execução. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Perdão. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz. Lembra, RDD é só o juiz que coloca, beleza? O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no RDD será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Beleza? O preso foi lá e cometeu um fato. Foi punido, isso dentro da cadeia ainda, viu? Foi punido dentro da cadeia, o procedimento que eu digo, dentro da cadeia. Ele entrou pro isolamento preventivo. Ele entrou no dia 1º de janeiro. 1/1/25. Independente da hora que ele entrar lá, o primeiro dia sempre é contado. Ele pode ficar lá até no máximo o dia 10. Ficando lá os 10 dias, cometeu o fato, vai ser feito o procedimento disciplinar. Esse procedimento, o processo administrativo disciplinar, perdão. O procedimento vai ser comunicado com a direção da unidade, que vai remeter para o juiz da execução. Quando que o juiz da execução vai ver isso? Ninguém sabe. É no tempo dele. Se o preso cometeu um fato no sábado e ele foi pro RCD no sábado, no domingo não vai ter, só vai ter o juízo de plantão. Mas eles não vão analisar no domingo. Por isso ele pode ficar durante 10 dias lá. Acabou os 10 dias, o juiz não viu, não deu a decisão dele ainda. No 11º dia, o preso volta para o convívio que ele estava com os outros presos. Beleza? Volta para o convívio. Subiu para o convívio. No 20º dia, o juiz falou: opa, esse preso aqui fez isso aqui, eu vou colocar ele mais 20 dias de isolamento. Vou colocar ele mais 20 dias. Esse preso, eu vou colocar ele 30 dias ao todo de isolamento. Mas ele já cumpriu 10 dias, correto? Então esse preso vai descer de novo e vai cumprir mais 20 dias. Vai cumprir mais 20 dias. Beleza? Esse processo todo aqui a gente chama de repique. Quando ele vai pro convívio com os outros presos e volta pro isolamento. A gente chama de repique. É um termo que a gente usa na unidade. Ah, o preso está de repique. Quer dizer que ele estava no isolamento, o juiz não analisou em tempo hábil, passou os 10 dias, ele voltou pro convívio e depois o juiz, na hora que analisou, mandou ele voltar para RCD para cumprir o resto da condenação que o juiz mandou para ele de isolamento. Beleza? Os órgãos da execução penal. Pessoal, isso aqui é um dos capítulos mais chato que tem na lei de execução penal. É maçante, é cansativo, é enjoado, mas tem que ler porque o pessoal vai adorar colocar isso. Eles adoram colocar isso. Beleza? Vamos lá. São órgãos da execução penal. Vou pular isso aqui porque a gente vai ver um por um. Beleza? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 62. Esse aqui a gente chama carinhosamente de CNPCP. E eu só vou falar isso aqui, viu? CNPCP é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é o órgão master, por assim dizer, abaixo do Ministério da Segurança, Ministério da Justiça e Segurança Pública. O CNPCP
com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. O CNPCP será integrado por 13 membros, designados por ato através do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, direito penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Lembra, 13 membros. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. De 2 em 2 anos, 1/3 desses 13 aqui. Não sei como é feita essa conta, não faço a menor ideia. Mas de 2 em 2 anos, 1/3 é renovado. Beleza? Não, desculpa. A cada ano, 1/3 é renovado. O que foi renovado, mas só que o mandato dele é de 2 em 2 anos. Deu os 2 anos, esse cara tem que sair. E quem vai sair tem que ser ao todo 1/3 desses 13 aqui. Como é feito isso aqui é bem confuso, é bem chato. Mas saibam isso. Mandato de 2 anos, renovado 1/3 desses 13 a cada ano. Ao CNPCP, no exercício de suas atividades em âmbito nacional, em âmbito federal ou estadual, incumbe propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e da medida de segurança. Olha, prestem bem atenção nisso aqui, ó. Propor. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção dos estabelecimentos penais e casas dos albergados. Estabelecer critérios para a elaboração da estatística criminal. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais. Bem assim, informar-se mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias para o seu aprimoramento. Representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Representar a autoridade competente para a interdição em toda ou em parte de estabelecimento penal. Do juiz da execução, esse camarada que manda, hein? Vamos lá. Isso aqui tem que saber, beleza? A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Primeiro, cadê? A execução penal. E, na sua ausência, o juiz da sentença. Compete ao juiz da execução aplicar os casos lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. O preso foi condenado, o cara foi condenado a 10 anos de uma lei de 2010 que previa a pena dele de 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos. Em 2025, na data de hoje, vamos supor que em 2025, na data de hoje, saiu uma lei que esse preso que foi condenado a 10 anos, essa pena aqui saiu de 5 a 10 para 2 a 5. O advogado desse cara, ele vai pedir para ele ser analisado em cima dessa lei nova. Aplicar os casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado. Essa lei aqui não é melhor que essa daqui antiga? É isso que está falando aqui. Declarar extinta a punibilidade. O único que pode falar que o preso não deve mais nada
Não deve mais nada, não vou entrar nesse mérito, não. Mas o único cara que pode falar que o preso cumpriu o que tinha que cumprir é o juiz. O juiz também vai decidir sobre somar ou unificar a pena dele, dois delitos, vai unificar as penas e cumprir tudo de uma vez só. Progressão ou regressão de regime, ir do fechado para o semiaberto a aberto ou voltar dos crimes menos graves para o fechado. Detração ou remissão de pena. Suspensão condicional da pena, sursis, isso aqui é importante, a gente vai ver daqui a pouco. Livramento condicional, incidentes de execução. Incidente de execução é isso aqui, ó. Regime fechado, semiaberto e aberto. Quando ele pula disso aqui, ó, é incidente de execução. Regressão de regime, progressão, regressão. Regressão entende-se um por um. Incidente de execução é quando dá esse pulo aqui. Beleza? Autorizar a saída temporária. O juiz também vai determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direito e fiscalizar a execução dele. Converter a pena restritiva de direito e de multa em pena privativa de liberdade. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A revogação da medida de segurança. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Isso aqui acontece, viu? O cara tá aqui em São Paulo sozinho no mundo, veio para São Paulo tentar a vida, saiu lá no Amazonas, veio aqui para São Paulo tentar a vida, a família tá toda lá, e chegou aqui em São Paulo, entrou umas ideias ruins de amigos, essas coisas, cometeu um crime e foi preso. Na hora que ele sair da cadeia, vai chegar pro juiz e falar assim: ô juiz, ó, eu não tenho família aqui, quero voltar pra minha terra. Eu posso terminar de cumprir essa cadeia lá? Nisso, vamos supor, o juiz mandou lá um regime aberto pra ele. Ir no juiz mensalmente, não pode frequentar tal lugar, tal não sei o quê. Se ele tiver preso, regime fechado, tem que cumprir aqui em São Paulo, tem que cumprir no Rio de Janeiro, tem que cumprir no Paraná. Mas se tiver regime aberto, que ele tá na rua, mas tem que seguir regras que o juiz dá, ele pode pedir essa transferência dele para outra comarca, para outro estado, para outro juizado. O juiz autorizando, ele vai para o estado dele, se apresenta lá no juizado de lá e fala que ó, agora eu pertenço a esse juizado, vou cumprir as coisas aqui. Isso acontece sempre, viu? Muitas vezes. A remoção do condenado na hipótese do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 86 dessa lei. A utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inspecionar mensalmente estabelecimentos penais, tomando providência para adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. O juiz vão, viu? Os juízes vão mensalmente nas unidades. Tem mês que eles vão até 2, 3 vezes. Juízos diferentes vão nas cadeias. Interditar em todo ou em parte o estabelecimento penal que estiver funcionando em condição inadequada ou com infringência dos dispositivos desta lei. Compor e instalar o Conselho da Comunidade. Emitir anualmente o atestado de pena a cumprir. Tudo isso são deveres do juiz. Isso aqui, se você ler umas 2, 3 vezes, você vai ver. Pô, será que é. Será que é do Ministério Público aplicar o livramento condicional? Não, o Ministério Público não manda disso. Quem manda disso é o juiz. Isso aqui você vai bater na sua cabeça. Na hora que você lê isso aqui 2, 3 vezes, você fala assim: putz, isso aqui tem bem cara de juizado mesmo que cumpre isso aqui. Não é difícil, não. São muitas coisas, mas não é difícil, não. O MP é chato, é diferente. O MP. O MP fiscalizará a execução da pena. Fiscalizará a execução da pena, da medida de segurança, oficializando no processo executivo e os incidentes de execução.
Deu para entender que o Ministério Público vai fiscalizar? Deu para entender que o juiz vai executar? Incumbe ainda ao MP fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento do internado. O Ministério Público pode requerer também todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executório, a instauração de acesso de desvio de execução, que quem vai decidir isso aqui é o juiz. Ele pode requerer a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Ele pode requerer também a revogação da medida de segurança. Ele pode requerer as conversões da pena, a progressão ou regressão de regime, a revogação ou suspensão condicional da pena e o livramento condicional. Tudo isso aqui ele vai requerer. Por quê? Quem vai julgar? Esse camarada aqui de cima. Ele vai requerer a internação, a desinternação e restabelecimento da situação anterior. Interpor recursos de decisão proferida pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do MP fiscalizará mensalmente o estabelecimento penal, registrando a sua presença em livro próprio. Nunca vi o MP nas unidades, viu? Nunca vi, mas está na lei e eles vão lá, sim, vão sim, todo mês. Do Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo governador do Distrito Federal, governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área de direito penal, processual penal e penitenciário e ciências correlatas, bem como por representante da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Só por isso aqui, ó, o conselho será integrado por membros nomeados pelo governador. Deu para entender que o conselho penitenciário é um órgão estadual? Esse conselho penitenciário, esse carinha aqui, ó, é federal. E esse daqui é estadual. Só por isso aqui, ó. Por quem ele é nomeado, a gente deu para saber que ele é um órgão estadual. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos, diferente do CNPCP, que são 2 anos. Acho que eu falei errado. Não, é isso mesmo. 2 anos. 4 anos aqui. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação de pena. Comutação é quando junta duas penas, viu? Excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Isso aqui acontece. O preso está extremamente debilitado, eles pedem indulto, principalmente preso idoso. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao CNPCP relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Supervisionar os patronados, bem como assistência ao egresso. Só por falar esse nome aqui, o patronado, e isso daqui ser um órgão estadual, deu para entender que o patronado tá abaixo. O Conselho Penitenciário, ele tá abaixo aqui, ó. Em questão de hierarquia. Vamos falar agora dos departamentos penitenciários. O Departamento Penitenciário Nacional, vulgo DEPEN, é subordinado ao Ministério da Justiça, o órgão executivo da política penitenciária nacional e de apoio administrativo e financeiro ao CNPCP. Eles são laterais, esses órgãos aqui, viu? CNPCP
e o DPEM. São órgãos laterais, um auxilia o outro, principalmente o DPEM auxilia esse cara aqui. Aqui você tem o conselho, abaixo deles, isso aqui é um grau de hierarquia. Abaixo deles você tem o conselho da comunidade, conselho penitenciário, perdão, e embaixo deles você tem um patronato. Depois que terminar tudo, eu vou fazer um esqueminha disso aqui para ficar mais fácil. Tô mostrando como é que você vai desenvolvendo uma hierarquia somente lendo aqui. São atribuições do DPEM. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Eu explicando isso aqui, que o DPEM é um órgão nacional, tudo que ele vai fazer aqui tem que ser a nível nacional, correto? Então, se na prova falar assim, supervisionar o patronado, são atribuições do DPEM. Emitir parecer de indulto e comutação de pena, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais, supervisionar o patronado e acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Pô, pum, marca um X nisso aqui sem dó, que é um órgão nacional, beleza? Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimento e serviços penais. Colaborar com as unidades federativas para a realização de curso de formação pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Estabelecer, mediante convênios, com as autoridades federativas, o Cadastro Nacional de Vagas existente em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para preso sujeito ao regime disciplinar. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 dessa lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliação periódica de estatísticas criminais. Parágrafo 1º, dentro desse aqui. Incumbe também ao DPEM a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamentos federais. Parágrafo 2º. Os resultados obtidos por meio de monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 5, 6, 7, 5, 6, 7, é isso mesmo, do caput desse artigo, serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial e para a ressocialização das mulheres de que trata. Isso aqui. Avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres, no caso de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Do Departamento Penitenciário Local. Olha como é que mudou, né? A legislação local poderá criar o Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. O estabelecimento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais nas unidades da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput desse artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72 da lei e encaminharão ao DPEM os resultados obtidos. Esse aqui é o da mulher aqui, da execução da pena da mulher. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante. O ocupante do cargo de diretor do estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos: ser portador de diploma de nível superior de Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia ou Serviços Sociais. Possuir experiência administrativa na área.
Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Rapaz, isso aqui pega, hein? Você vê a quantidade de diretor ruim aí. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará o tempo integral à sua função. Pessoal, isso aqui acontece, viu? Eles não dormem dentro da cadeia, logicamente, mas existem complexos penitenciários que são muito grandes e o Estado eles constrói algumas casas funcionais do lado da cadeia. São casas grandes, boas, mantidas pelo governo, pelo Estado, né? E essas casas vão morar os diretores geral, tanto o diretor da unidade quanto os diretores de serviço. Existem cadeias que são afastadas do centro urbano, muito afastadas. E esses caras eles têm que estar à disposição da cadeia todo santo dia e 24 horas por dia. Então eles têm que estar próximos para resolver qualquer problema da unidade. Por isso que ele tem que residir. E se residir no estabelecimento da ideia que ele tem que morar dentro na sala dele e dorme na cadeira. Não. É numa casa ou num local do lado da unidade ou nas proximidades. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo a necessidade do serviço, com especificação de atribuição relativas à função de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e as demais funções. A escolha do pessoal administrativo especializado, de instrução técnica e de vigilância, atenderá à vocação, preparação profissional e antecedente pessoal do candidato. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou ascensão funcional, dependerão de curso específico de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. No estabelecimento para mulheres, somente será permitido o trabalho do pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Esse aqui é o seguinte, ficou bem vago isso aqui, né? Quer dizer que tudo tem que ser na cadeia feminina tem que ser feito pela policial mulher. Não. Cadeia feminina no setor de carceragem somente entra as mulheres. Beleza? No setor de portaria em que não tem contato com as presas, no setor da muralha onde não tem contato com as presas, pode trabalhar servidor do sexo masculino, contanto que não seja na carcerária. Vice-versa. Nas unidades que eu trabalho, a unidade que eu trabalho é perfil masculino. Existem mulheres que trabalham lá, mas em outros setores que não é a carceragem. Beleza? Elas não têm contato nenhum com o preso, nem pode. O patronado. Parece o nome de filme, né? O patronado, público ou particular, destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Olha ele de novo aqui. Incumbe também ao patronado orientar os condenados à pena restritiva de direito, fiscalizar o cumprimento da pena e prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da supervisão e do livramento condicional, famoso LC. Vamos falar disso aqui. Isso aqui é bem chatinho, mas é legal. É bem chato, mas é legal. Ficou bem coerente, né? É bem chatinho, mas é importante. Vou dizer assim. Conselho da comunidade. Haverá em cada comarca, define-se comarca como uma cidade que tem fórum, tá? Haverá em cada comarca um conselho da comunidade, composto por, no mínimo, um representante da Associação Comercial e Industrial, um advogado indicado pela OAB, um defensor público indicado pelo defensor público geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Meu Deus. Parágrafo único. Na falta da representação prevista nesse artigo, ficará a critério do juiz de execução a escolha dos integrantes do Conselho. Incumbências do Conselho da Comunidade. Visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, isso aqui na prática. Entrevistar presos, representar relatórios mensais ao juiz de execução e ao Conselho Penitenciário. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.
Lembra que é dever do Estado recorrer à cooperação da comunidade? Aí, ó, como é que uma coisa está linkada na outra. Defensoria Pública. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus de instâncias, de forma individual e coletiva. Incumbe ainda à Defensoria Pública requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, aplicação nos casos julgados de lei posterior de qualquer forma favoreça o condenado. Lembra que eu falei isso? Uma lei que surgiu depois que beneficia o réu, quem vai requerer é o defensor. Declaração de extinção da pena, unificação das penas, detração e remissão da pena, instauração de incidente ou excesso de desvio de execução, aplicação da medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança, substituindo uma pena por outra, a conversão das penas, progressão de regime, suspensão condicional da pena, livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. Converter a pena dele, ó, juiz, ó, meu coisa aqui, ele não fez isso tudo, eu acho que não vale uma pena fechada, não, vale uma restritiva de direito. O juiz vai lá e condena ele na restritiva de direito. Ele vai requerer, se o preso cumprir os dias dele certinho lá para progressão de regime, quem vai requerer ele ir para outro regime é o advogado. Vai requerer a suspensão condicional da pena, o famoso sursis, que é muito legal, a gente vai estudar depois. Vai requerer o livramento condicional, que durante a cadeia ele vai ficar de livramento condicional, que ele vai ser considerado o egresso durante o período de prova. Lembra? Olha como é que tá tudo encaixando aqui. A comutação de pena, que é juntar duas penas para fazer um cálculo de remissão de pena melhor. E o indulto, que o único que faz o indulto é o presidente da República. Autorização de saída temporária. A internação, a desinternação e restabelecimento da situação anterior. Internação e desinternação de preso em hospital mesmo, viu? O cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca. Já expliquei do preso lá do Amazonas que veio para São Paulo que não tem família aqui. É isso. Quem vai requerer o advogado. A remoção do condenado nas hipóteses previstas no artigo 1º do 86 dessa lei. Requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir, que quem emite é o juiz. Interpor recurso de decisão proferida pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Pessoal, tô lendo isso aqui rápido porque isso aqui é chato pra caramba. Isso aqui dificilmente cai, viu? Mas leiam e saibam disso aqui. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for ao caso, a apuração de responsabilidade. Isso aqui acontece, viu? Na cadeia tá faltando, vamos supor que na cadeia falta muito material que dá por assistência material dos presos. Roupa, essas coisas, o advogado ele pode entrar com uma ação no Ministério Público ou no juízo para averiguar isso. É isso aqui, ó. O adequado funcionamento. Requerer a autoridade competente a interdição em todo ou em parte o estabelecimento penal. Se ele vê que uma cadeia está mais de 130% de superlotação, ele pode requerer o juiz a interdição da cadeia. Interdição, leia-se apenas: não recebemos mais presos, somente sai preso, entendeu? Na hora que saiu uma remoção de 30 presos, abriu 30 vagas para receber mais presos, e assim vai. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente estabelecimentos penais, registrando a presença em livro próprio. Dos estabelecimentos penais. Antes da gente entrar em estabelecimentos penais, eu vou encerrar esse tópico aqui, beleza? Que a gente vai entrar agora em estabelecimentos penais. E o estabelecimento penal vai ser bem rápido também. Acabando ele, acabando ele. Aqui
Execução da pena em espécie aqui eu tenho que entrar no tópico novo, que a gente vai demorar nisso aqui, tem bastante coisa difícil aqui. Aí eu quero chegar num ponto dos regimes, isso aqui é bem difícil, tem que saber. Progressão de regime, isso aqui tem que saber, rapaziada. Então eu vou encerrar esse tópico por aqui. Ctrl Z. Deixa eu refazer aqui. Vou encerrar esse tópico por aqui. O próximo a gente faz um tópico menorzinho, falando sobre os estabelecimentos penais e volta naquele outro lá que eu falei da progressão de regime que tem que ir pra prova sabendo. Beleza? É isso, fiquem com Deus e valeu!